Justiça fiscal e a tributação dos super ricos, os debates atuais. Eu convido ao palco o professor Roque Carrasa, a professora Priscila de Souza, a nossa querida presidente, professora Bettina Grumenpacker, a nossa querida Elide Bifano e o nosso presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, professor Carlos Higino. Além, claro, do nosso querido mestre da casa, professor Marcos Catão. Vamos dar início aqui aos nossos trabalhos dessa manhã a respeito da tributação dos super ricos. Eu queria agradecer imensamente a BDF, na pessoa da minha presidente, que está aqui ao meu lado direito, dizer que é uma honra para mim, mais uma vez, estar aqui junto com tantos colegas qualificados, ao querido Catão, que também faz parte da diretoria da associação, e que é um prazer imenso, Priscila, prazer imenso, Elidi, um prazer imenso, professor Roque, prazer imenso, Higino, estar novamente aqui com tantos colegas. Queria fazer uma saudação especial à professora Elizabeth Carrasa, que se encontra aqui no nosso auditório. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, dado o adiantado da hora, vamos iniciar os trabalhos e vai falar, em primeiro lugar, o nosso ilustre mestre, meu querido sempre professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é mestre, doutor e livre docente em Direito Tributário pela PUC, a nossa querida PUC, professor emérito da Pontifícia, professor titular da cadeira de Direito Tributário da Faculdade de Direito da PUC, grande advogado e consultor tributário, a qual eu tenho o prazer de botar o link do seu currículo, que é muito grande, no meu, pela amizade que nos toca, né, professor Roque? Seja muito bem-vindo, Vossa Excelência, com a palavra para falar sobre capacidade contributiva, justiça fiscal e progressividade na tributação da renda à luz da Constituição Federal de 88. Muito obrigado. Muito bem, bom dia a todos. Realmente é com muita satisfação que eu participo desse 8º Congresso Internacional de Direito Tributário do Rio de Janeiro, promovido pela prestigiosa ABDF. Nessa altura, não é, acho que todos podemos dizer que esse é um congresso vitorioso, né? Vitorioso pela forma como foi organizado, vitorioso pela excelência dos seus participantes e vitorioso, por que não, pela atualidade do seu temário. Também agradeço à professora Bettina Grumenpacker pela gentileza de me haver convidado para participar desse congresso, e a ela me associo a justa homenagem que foi tributada ao professor Paulo de Barros Carvalho, recentemente falecido, mas cujas lições, sem dúvida, continuarão a iluminar os caminhos de todos quantos fazem da ciência do direito tributário a matéria de sua especial preferência. Saúdo aos integrantes da mesa, a começar, né, pelo seu presidente, o professor Rostânio, Alexandre Rostânio, e aos demais integrantes, a professora Elide Bifano, o professor Marcos Catão, o professor Carlos Higino, a professora Priscila e, claro, a já mencionada professora Bettina. Como todos sabem, não é? A Emenda Constitucional 132 introduziu no artigo 145 da Constituição um parágrafo 3º que dispõe: o Sistema Tributário Nacional será informado pelos princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da solidariedade e da proteção ao meio ambiente. Em rigor, esses princípios já existiam na Carta Federal, apenas eram princípios implícitos. E aqui até eu lembro com o saudoso professor José Sotomayor Borges, que para o jurista todos os princípios são explícitos. Por quê? Porque o jurista não se limita a ler o texto, no caso o texto constitucional. O jurista o interpreta. E é justamente por meio do labor exegético que ele acaba discernindo a existência de princípios que escapam à argúcia do leigo simplesmente alfabetizado.
Portanto, podemos dizer que todos esses princípios eram explícitos, ou pelo menos foram explicitados pela emenda 132. O professor Humberto Ávila, ao se referir ao parágrafo 3º do artigo 145, ele afirma que a emenda em questão foi apenas uma emenda explicitadora. E, de fato, ele tem razão. Muito bem. O princípio da justiça tributária está conectado ao princípio da igualdade e exige, em síntese, que pessoas que se encontram na mesma situação jurídico-econômica recebam idêntico tratamento fiscal. E, em contranota, pessoas que estão em situação jurídico-econômica diferente sejam tributariamente tratadas de maneira diferente, na medida de suas desigualdades. Enfim, o princípio da justiça, ou a justiça, que já está até referida no preâmbulo da Carta Constitucional, se concretiza por meio de uma tributação que leva em conta a isonomia. Eu assinalo igualmente que o princípio da justiça só será efetivamente observado se houver o respeito aos direitos fundamentais do contribuinte, como, por exemplo, o direito de ver cumprido o princípio da proporcionalidade, que não se compadece com a irrazoabilidade, com a ânsia arrecadatória e com, digamos, o objetivo apenas de carrear recursos para os cofres públicos. Ademais, a meu ver, a justiça tributária exige que o produto da arrecadação dos tributos se destine primacialmente à erradicação da pobreza. Esse é, como sabemos, um dos objetivos da República Federativa do Brasil. É o que estatui o artigo 3º, inciso 3, da Constituição Federal. E não nos esqueçamos que a pobreza no Brasil é pior do que a pobreza na Europa, nos Estados Unidos. Aqui, o pobre, infelizmente, no mais das vezes, está condenado à miséria absoluta, ao sofrimento constante e à exclusão social. É preciso afastar essas cincas, essas máculas que nos envergonham perante o concerto das nações, que o lugar comum apelidou de cultas, de civilizadas. O pobre no Brasil, às vezes, não se atreve nem a sonhar com dias melhores, porque não quer ser levado ao desespero por ter acreditado em algo impossível. Muito bem. Ao princípio da justiça tributária se conecta o princípio da capacidade contributiva. E eu me lembro que o professor Geraldo Ataliba fazia empenho no sentido de que o princípio da capacidade contributiva está nas dobras do princípio da igualdade. Ele exige que todos contribuam, claro, para a mantença da coisa pública, da res pública, da república. E todos, portanto, têm que pagar tributos, mas que cada um deve pagar tributos de acordo com suas forças econômicas. Benjamin Franklin, certa feita, afirmou: há duas coisas absolutamente certas nesse mundo, a morte e a tributação. Então, a tributação é necessária, pelo menos num país que não produz ele próprio riqueza. No entanto, ela deve ser feita com critério, com método. A ideia, fundamentalmente, é essa: quem tem mais deve pagar mais tributo, quem tem menos deve pagar menos tributo, e quem tem apenas um mínimo existencial está a salvo, ou deve estar a salvo da tributação. E vejam os colegas que eu estou falando em mínimo existencial, não em mínimo vital. Mínimo vital é o indispensável para que a pessoa sobreviva. Recebiam o mínimo vital
os infelizes que estavam nos campos de concentração nazistas. Eles eram alimentados e vestidos apenas o suficiente para que, por mais tempo, continuassem a servir como escravos. O mínimo existencial vai muito além do mínimo vital. É aquele mínimo indispensável para que a pessoa se vista, se alimente, cuide da educação própria e dos seus dependentes econômicos, trate da saúde, enfim, tenha dignidade. E não nos esqueçamos, né, que o princípio da dignidade da pessoa humana é uma das vigas mestras do nosso ordenamento jurídico. Então, quem tem o mínimo existencial, em linha de princípio, deve ser afastado do encargo de recolher tributos, especialmente do encargo de recolher impostos, né, que são os tributos que mais doem, né, no bolso do contribuinte. Muito bem, não quero maçá-los com obviedades, apenas me permito lembrar meteoricamente que o princípio da capacidade contributiva se encontra explicitado no parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão regulados de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. A Constituição se refere aos impostos, mas nada impede que o princípio da capacidade contributiva seja levado em linha de conta também na tributação por meio de taxas e de contribuições. O princípio da capacidade contributiva realiza, portanto, o ideal da justiça tributária. Todos os impostos, pelo menos, devem obedecer ao princípio da capacidade contributiva? Em linha de princípio, sim, salvo aqueles poucos cuja regra matriz constitucional não permite que isso aconteça. É o que se dá, por exemplo, com o ICMS, nos seus vários núcleos de incidência. Quem suporta a carga econômica do ICMS, quem suporta a carga econômica do IPI, paga implícito no preço da mercadoria, do serviço, do produto, o mesmo quantum, né, de quem tem grande ou pequeno poder econômico. Mas a Constituição, né, de alguma maneira, corrigiu essa insuficiência do princípio da capacidade contributiva em relação aos tributos sobre o consumo. Por quê? Porque esses tributos devem obedecer ao princípio da seletividade, devem ser seletivos em função da essencialidade do produto, da essencialidade do produto industrializado em relação ao IPI, da essencialidade das mercadorias ou dos serviços em relação ao ICMS. Eu não vejo essa mesma preocupação em relação ao IVA dual, ao IBS e à CBS, que passarão a ser exigidos plenamente a partir a CBS de 2027 e o IBS de 2033. Mas, volto à ideia central, todos os impostos devem obedecer ao princípio da capacidade contributiva. Como fazer isso? Não há fórmulas, não é? Pelo menos não há nenhuma fórmula absolutamente correta, perfeita. A melhor, me parece, é a fórmula da progressividade das alíquotas. Quanto maior for a base de cálculo do tributo, tanto maior haverá de ser a sua alíquota. O imposto sobre a renda, pelo menos o imposto sobre a renda da pessoa física, ele até tenta obedecer ao princípio da capacidade contributiva. Os colegas não ignoram que há várias faixas de incidência, né? Há uma faixa isencional que vai ser aumentada a partir do ano que vem, na verdade corrigida, né? Porque há muitos anos que não havia uma correção da faixa isencional, aí se passa para a alíquota de 7%, 7,5%, se não me engano, daí para a alíquota de 15%, de 22,5% e de 27,5%. Já se fala numa alíquota de
36%. Aguardemos, né? Há um projeto de lei complementar em andamento, ainda não foi aprovado, não pelo menos no Senado da República. Já é uma tentativa, né? Tíbia, é certo, mas uma tentativa de se adequar o imposto sobre a renda da pessoa física à capacidade econômica dos contribuintes. Por que eu chamo essa tentativa de tíbia? Porque há poucos descontos, poucas deduções, poucos abatimentos na base de cálculo do tributo autorizados pela lei. Observem, é possível abater as despesas com educação própria ou de dependentes econômicos, mas até um teto muito baixo, é quase um rodapé. Na prática, não é? Isso corresponde a uma mensalidade por ano, né, de um filho, por exemplo, quando, na verdade, creio eu, né, deveria corresponder a todo o gasto anual com educação própria ou de dependentes econômicos. Ainda porque o artigo 176 da Constituição estabelece textualmente que a educação é um direito de todos e um dever de Estado. Ora, na medida em que o Estado não propicia uma educação gratuita para todos, na medida em que alguns são obrigados a custear os próprios estudos, segue-se, logicamente, que o que essa pessoa despende com educação própria de dependentes econômicos deveria ser deduzida da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física. Também é possível abater os gastos com tratamento médico hospitalar, mas não os gastos com medicamentos, não é? Ora, é justamente o medicamento que, no mais das vezes, leva à cura do paciente. E a Fazenda Pública justifica essa omissão, argumentando que é muito difícil, não é, apurar o que, de fato, o contribuinte despende com medicamentos. Mas, convenhamos, não é? Se é difícil apurar, o contribuinte tem o direito, não é, de ser tributado além da conta, não é? Me parece que não. Também não é possível abater as despesas com aluguéis. Não é? E, no entanto, vejam os colegas que interessante, às vezes o direito atira no que vê e atinge o que não vê. Quando foi aprovada a emenda constitucional número 6, faz tempo, foi introduzido um outro direito fundamental no diploma magno, o direito à moradia. E eu me lembro que, à época, programas humorísticos do tipo Caceta e Planeta faziam blague, dizendo: agora o Brasil resolveu o problema habitacional. No entanto, na medida em que todos têm direito à moradia, e alguns, para exercitarem esse direito, são obrigados a pagar aluguel, me parece óbvio que as despesas com aluguel deveriam ser todas elas deduzidas da base de cálculo do imposto sobre a renda da pessoa física, o que não acontece. Ah, mas o regulamento do imposto sobre a renda não prevê essa dedução. O regulamento do imposto sobre a renda não prevê, mas a Constituição, adequadamente interpretada, exige essa conclusão, segundo me parece. Em relação ao imposto sobre a renda da pessoa jurídica, é um estudo notável do professor Paulo Baez Barreto, demonstrando que o princípio da capacidade contributiva foi calcado aos pés. Há, por enquanto, aquele adicional de 10%, mas, a partir de um certo momento, a empresa de porte médio ou a grande empresa suportam a mesma carga fiscal ao arrepio, repito, do princípio da capacidade contributiva, que em outros tributos, em outros impostos, não está presente ou comparece com muita moderação. Eu não quero assambarcar o tema dos demais expositores, mas agora fala-se na tributação dos super ricos. Eu sou o primeiro a concordar que uma pessoa abastada deve proporcionalmente pagar mais tributo do que uma pessoa com recursos médios, porque uma pessoa com poucos recursos não deveria nunca suportar a carga econômica do imposto sobre a renda da pessoa física. O problema é que estão considerando super ricos os que recebem
mais do que R$600 mil por ano. R$600 mil brutos, não é? Vamos acreditar no nosso presidente da República. Há pouco ele se queixou que, embora receba R$46 mil brutos, né, como presidente da República, ele só recebe, no fim do mês, R$21 mil. Não é uma quantia absurda, né? Ninguém pode ser chamado de marajá por embolsar mensalmente R$21 mil por mês. Há pouco eu dizia à professora Elide, né, que não nos ouça um marajá indiano, né? Ele vai nos processar por uso indevido do título de marajá, né? No Brasil, quem ganha essa grande fortuna é havido por marajá, talvez porque se faça uma comparação com o salário mínimo, né? Que é um salário aviltante. Há estudos que demonstram que deveria já estar na casa dos R$7, R$8 mil por mês, pelo menos. Então, que haja um pouco mais de bom senso, né, e que esse teto seja elevado. É claro que ninguém se considera super rico, né? Se perguntarmos ao Safra, sabidamente o homem mais rico do Brasil, você é super rico? Ele dirá, não, super rico é Rothschild, né? Eu sou um mero banqueiro, um modesto banqueiro. Mas, enfim, o bom senso, né, haverá de imperar nesse aspecto. Afinal, o direito também se compadece com o bom senso. Mas eu estou ansioso, né, por ouvir os especialistas da matéria, né, para ver se eles apontam um caminho, né, que livre uma boa parte dos aqui presentes dessa tributação que parece será escorchante. Obrigado. Muito bem, professor Roque, meus cumprimentos pela sua apresentação, sempre muito idealista e, sem dúvida, concreta, até porque podemos falar, no nosso caso aqui, que abaixo de 600 mil somos pobres na forma da lei, né? Então, dentro dessa condição, eu queria saudar o professor Paulo Aires, que se encontra aqui, prestigiando o nosso painel, e já, de antemão, passo a palavra à minha querida amiga, professora Priscila de Souza, que é mestre e doutora pela PUC, coordenadora nacional do IBET, pró-reitora do mestrado do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, criado pelo saudoso professor Paulo, que nos deixou nesse mês, da qual a gente tem uma lembrança maravilhosa há muito tempo, né, Priscila? Desde os bancos da PUC, em que eu estava com ele, e que tivemos aí a grande alegria de poder aprender com o nosso mestre, que sempre nos dedicou tantos ensinamentos a todos nós, né? Fica meu registro, leve meu registro ao Instituto, da qual eu sou muito saudoso também, e tenho um apreço muito grande a todos que o compõem, sobretudo você, na coordenação dessa grande instituição. A professora Priscila vai falar sobre tributação de não residentes e justiça fiscal global, tensões entre o IRPFM e os tratados internacionais. Com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. Professor Rostanho, muito obrigada pela apresentação. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui e participar desse 8º Congresso de Direito Tributário, Congresso Internacional de Direito Tributário da BDF. É uma honra estar aqui. Faço os agradecimentos à professora Betina, nossa máxima da instituição, minha amiga querida, e a quem eu já enviei uma mensagem para entender o que eu tinha feito de tão errado também para a BDF, para terem me colocado nesse tema, do qual até dias atrás eu não entendia absolutamente nada. Eu espero que eu tenha evoluído suficientemente para estar aqui. Por esse motivo, até trouxe aqui um texto de suporte. A professora Betina me perguntou se tem slide. Eu falei, não ousaria, né? Mas também não ousaria ficar aqui sem o suporte do texto pronto. Cumprimento
aos meus amigos da mesa, e eu entendo, eu vou atribuir a presença da professora Bettina nessa decisão, que não tenha sido do tema, mas ao menos da composição de me colocar numa mesa que me traz esse afago. Se eu me desviar do caminho, tem o professor Roque, professor Elide, meu querido amigo Marcos Rostanho como nosso capitão aqui, ela própria, para me dar esse suporte, professor Higino. Se eu desviar, se eu falar muita besteira, tem todos os outros que estão aqui para pontualmente apagar essas besteiras aqui que eu pronunciar. Meu compromisso e minha honra só se multiplicam pela presença de Flavinha, professora Beth, Simone, Paulo, quem eu cumprimento toda a plateia. Eu disse isso para a professora Beth uma vez, e renovo essa fala aqui em público. Eu me senti alguém o dia que a professora Beth me chamou pelo nome. Eu era a assistente do professor Paulo, assistente do professor Eurico no IBET. Fiquei 25 anos, já estou há 25 anos lá. E um dia a professora Beth me disse: Priscila, eu quase caí das pernas, como dizem, de tanta emoção. Eu falei, gente, eu acho que eu cresci. Cresci, professora Beth me conhece. Ela sempre muito gentil, mas esse foi um marco, professora, um marco na minha vida. E eu não posso deixar de fazer o registro da honra de estar aqui, da honra de ter chegado até aqui, sem falar do professor Paulo. Tantas homenagens forem feitas, ainda serão insuficientes para demonstrar, para mensurar a presença e a magnitude do professor Paulo na vida, na nossa vida, né? Na vida dos seus milhares de alunos, na vida dos seus milhares de orientados, na vida dos seus pares. O professor Paulo realmente representa o exemplo, o conceito do que seja ímpar, o conceito do que seja um professor. Ele dedicou a sua vida a engrandecer pessoas. E se hoje eu sou menos pequena do que eu já fui, é graças a esse olhar muito atento, muito generoso do professor Paulo de Barros. Então, eu me faço muito mais honrada e muito mais preocupada com as minhas palavras e com os meus passos por ter na minha história a presença do professor Paulo. Nenhuma palavra, nenhum texto vai ser capaz de enunciar e de mensurar a alegria e a honra, a felicidade de ter vivido no mesmo tempo histórico, no mesmo espaço geográfico e no mesmo contexto intelectual que o professor Paulo. Então, eu quero, antes de mais nada, aproveitar esse momento para manter viva a presença do professor Paulo entre nós, que muito se alegrava de estar reunido, muito se alegrava desses encontros, e tinha na ABDF uma instituição de referência, um lugar de acolhimento. Então, me sinto acolhida também em nome de professor Paulo. Mas, muito embora eu quisesse só falar disso, eu vim aqui com uma justificativa. E a minha justificativa é falar da tributação dos não residentes, ou pelo menos passar um panorama do que seja um caminho para estudar sobre esse tema, falando de justiça fiscal, tensões entre o IRPF-M e os tratados internacionais. Estruturei minha fala, então, em 5 pequenos pontos. Primeiro deles, o que é a tributação mínima global. Então,
essa chamada tributação mínima global nasceu do Pilar 2 da OCDE, que estabelece uma alíquota mínima de tributação de 15% sobre grandes grupos internacionais, ou seja, aqueles com faturamentos anuais superiores a 750 milhões de euros. O objetivo dessa implementação é reduzir a competição fiscal nociva entre países e evitar que lucros sejam deslocados artificialmente para jurisdições de baixa tributação, os paraísos fiscais. Em especial numa era como essa, em que a atuação profissional não demanda presença física. Acho que o grande desafio que a gente enfrenta hoje é o desafio da tecnologia, né? E também uma resposta a uma percepção de injustiça que pequenas empresas, trabalhadores, pessoas físicas, como é o caso do nosso tema, não conseguem migrar para esses paraísos fiscais, mas as grandes corporações, sim. Há toda uma estrutura organizacional que permite, que já impõe um descompasso. Então, justiça fiscal global se traduz, dentro desse ideal, todos devem pagar sua parte, independente de onde está localizado fisicamente, partindo de uma noção de que a gente vive, hoje em dia, numa comunidade global. O que acontece, uma decisão tomada em um país vai afetar imediatamente outros tantos, como a gente tem visto aí com as últimas decisões americanas, inclusive. E aí, a gente entra num segundo ponto. O caso do Brasil como signatário da OCDE, né? O Brasil adere ao Pilar 2, já incorporou alguns instrumentos do Top-Up Tax, reconhecido aí pela OCDE. Isso significa que uma multinacional instalada aqui, se ela tiver uma tributação menor que 15%, o Brasil vai complementar essa tributação, a sua tributação até chegar a esse patamar. Então, guardadas as devidas deduções, há uma garantia de atingir-se esse patamar. Então, a adesão à OCDE exige esse alinhamento. E aqui está a grande mudança. O Brasil sempre foi um outlier em matéria de tratados, mas agora precisa se alinhar a esses padrões para continuar no jogo, para estar no jogo. E esse movimento coloca pressão na legislação interna, sobretudo porque a OCDE atua baseada numa consistência entre a tributação da pessoa física e a tributação da pessoa jurídica. E aí a gente, então, vai para o terceiro ponto e fala dos tratados internacionais no Brasil, né? Então, o Brasil tem uma rede relativamente pequena. Até pensei, se tivesse feito um PowerPoint, ia mostrar as bandeiras. Eu fiz uma pesquisa, são 38 países que aparecem ali como países parceiros, né? Ou países com os quais o Brasil já tenha elaborado tratados. E os protocolos tratam, na maioria das vezes, da tributação sobre serviços técnicos. Como que o Brasil se comporta com isso? Qual é a regulação disso? 98 do CTN diz: tratado prevalece sobre lei interna. E aí a gente tem uma multiplicidade de decisões, de interpretações, de divergências nessa questão, né? Por quê? Porque há caminhos muito diferentes pelos mesmos tratados, pelas mesmas incidências, pelas mesmas situações. Então, esse contexto é importante porque, quando a gente fala de tributação mínima, de discutir tributação mínima, a gente não pode esquecer que a aplicação coordenada desses tratados vai garantir um mínimo de segurança e viabilidade para os acordos previamente feitos em termos de nação. E a gente tem duas jurisprudências muito interessantes. O mais emblemático, que é o caso Volvo, onde o Supremo se manifestou no sentido de que tratado internacional é assunto do STJ, certo?
E aí vem no STJ um caso Vale, professor Paulo, professora Simone, me perdoem se eu estiver falando alguma besteira aqui, podem me corrigir, eu estendo a vocês aí o dever de me ajudarem. Mas é um caso famoso, justamente por discutir se pagamentos feitos ao exterior por serviços técnicos estavam sujeitos à retenção no Brasil quando havia tratado em vigor. E o STF entendeu que, na ausência de estabelecimento permanente, não caberia tributação na fonte, ou seja, vigora o tratado internacional. E esse precedente, então, é um marco, mostra que mesmo diante do interesse arrecadatório e da necessidade de se tributar um mínimo, há uma prevalência de compromissos que o Brasil já formulou com os seus países parceiros, né? Então, é preciso sempre e necessariamente construir soluções que respeitem os tratados, sob pena de termos um contencioso tributário interminável. Isso não é saudável nem seguro, né? E aí a gente avança para o quinto e último ponto, que é o ponto da legislação. Temos um PL, o professor Roque bem mencionou, PL 1087 de 2025, que muito se fala sobre a questão, a professora Elide vai tratar, do deslocamento da faixa de isenção, né? Então, até R$5.000 de rendimentos mensais há uma isenção, de 5 a 7 mil há aí uma série de deduções, mas que cria uma tributação mínima para rendimentos acima de 600 mil por ano. Os marajás. Como isso? Com uma alíquota escalonada de até 10%, incidindo, inclusive, sobre lucros e dividendos, que antes estavam isentos. E com lucros distribuídos ao exterior, passando a ter retenções de 10%. Mas a que custo? Né? Dois problemas surgem quando a gente trata dos não residentes, especificamente o tema de que me foi atribuído. Primeiro, há um descompasso com os tratados internacionais. Vários deles já afirmados que atribuem ao país de residência e não ao país-fonte o direito de tributar determinados rendimentos. Ao criar uma retenção obrigatória, o PL pode colidir com cláusulas de tratado já em vigor. O mesmo problema que a jurisprudência já enfrentou com outros assuntos, com pessoa jurídica, com coligadas, mas com um cerne que fala de pertencimento. Há estabelecimento permanente, há residência fixa. É uma coisa. Não há, nós temos que atentar ao segundo grande problema, o risco de dupla tributação. Porque na ânsia de se evitar a não tributação, pode-se ir ao outro extremo, da dupla tributação. E a gente tem que compreender que esses dois pontos são cruciais, porque se eles não forem corrigidos, podem aumentar o contencioso, como já tinha levantado, e desincentivar investimentos, justamente o que se propõe, justamente o que se espera para um país em desenvolvimento como é o Brasil. Então, em síntese, o PL tenta traduzir para o universo doméstico a lógica da tributação mínima global, mas precisa ser calibrado para não se chocar com os compromissos já assumidos pelo Brasil em sede de tratados internacionais. E, curta conclusão, se no exterior falamos de multinacionais, aqui nós estamos falando dos muito ricos. Em ambos os casos, a mensagem é a mesma. Não é mais possível conviver com ilhas de não tributação, mas o desafio é desenhar esse modelo sem sufocar investimento e sem abrir brechas para litígios intermináveis. Muito obrigada. Parabéns, Priscila, mais uma vez.
Muito bem. Passando aqui a nossa próxima ordem, a nossa presidente ilustre terá a palavra. Professora Betina, além de uma grande amiga, representante das terras paranaenses, as frias terras paranaenses, né? É advogada, presidente da Associação Brasileira de Direito Financeiro, grande instituição que realiza esse evento, é professora titular de Direito Tributário da Universidade Federal do Paraná, uma grande instituição jurídica, a quem eu tenho muito apreço por tantos colegas que temos lá. É professora do mestrado do IBET, do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e é pós-doutora pela Universidade de Lisboa. Nossa querida amiga vai tratar o tema da tributação de grandes fortunas, especificamente em relação aos fundos exclusivos e a Lei 14.754, de 23. Betina, Vossa Excelência, com a palavra. Então, bom dia a todos. É uma imensa satisfação estar tendo a oportunidade de falar sobre um tema que me instiga bastante. E nesse congresso que nós organizamos aqui com muito amor, com muito carinho, agradeço a presença de todos e de cada um. Vocês são quem faz efetivamente o sucesso do evento e nos deixam muito felizes com o interesse e com a presença. Registro também a satisfação de compor esse painel ao lado de queridos e competentíssimos juristas. Priscila, da próxima vez tem que ser um tema mais difícil, porque esse você tirou de letra, né? E registro a presença da professora Elizabeth, minha professora de graduação, a pessoa responsável por estar aqui hoje, Simone, Paulo, Cleuso, professora Dilson, minha filha Flávia, né? Todo mundo está com filho, eu também estou. O Bechara ontem estava com o dele, eu estou com o meu, com a minha, né? Eu salvei uma para o tributário, porque a outra quis bancário. Acho que a professora dela de tributário não foi boa o suficiente, que ela não quis seguir para o direito público, mas essa está salva, pelo menos por enquanto. Você pode mudar se você quiser, não tem problema, tá bom? Eu sou meio fora da casinha, tá? Mas eu vou voltar para a casinha e vou falar do meu tema, que é efetivamente a questão da justiça fiscal, das grandes fortunas e da Lei 14.754 de 2023. O meu tema tem bastante conexão com o que o professor Roque referiu aqui sobre capacidade contributiva, porque nós vamos falar da tributação dos super ricos e do que já está em prática, né? Nós temos o PL 1087, que está em vias de ser aprovado e estabelece aqueles limites referidos já aqui pelo professor Roque, mas nós temos a lei já aprovada que se refere a esses fundos sobre os quais nós vamos falar. Na verdade, começando só para ter um link aqui com o que o professor Roque falou, é um tema que está conectado com a questão da justiça fiscal. Como disse ele próprio, o professor Geraldo Taliba também foi meu professor em nível de mestrado, e ele dizia que capacidade contributiva nada mais é do que quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos, e quem não tem, não paga. Nós estamos falando aqui de quem tem mais, e muito mais, né? E que efetivamente pode contribuir para os cofres públicos em maior proporção e progressivamente. A emenda constitucional da reforma tributária trouxe vários princípios, como já referiu o professor Roque, entre eles positivou da justiça fiscal. Isso nos leva ao questionamento, mas será que antes da reforma tributária nós não buscávamos a justiça fiscal? Claro que buscávamos, inclusive,
um passo importante foi com a inserção do artigo 145, parágrafo 1º, que introduziu o princípio da capacidade contributiva. Quando se fala em justiça fiscal, na verdade, a gente não está se referindo, na minha opinião, isso com um estudo à luz da análise econômica do direito tributário, apenas à capacidade contributiva, mas também a um sistema neutro, que seja não cumulativo, que tenha poucos ou nenhum incentivo e benefício fiscal, a não ser os relacionados à dignidade da pessoa humana, que seja eficiente no sentido de se arrecadar mais, gastando menos, né? Então, tudo isso leva ao conceito de justiça fiscal. Mas o que, de fato, nos interessa hoje é o princípio da capacidade contributiva, que é o primeiro patamar da ideia de justiça fiscal e que agora está positivado. No Brasil é aquela coisa, se não está escrito, não vale, né? Então, a gente se pergunta por que o Constituinte incluiu um princípio da justiça fiscal. Isso a gente sempre buscou, mas nunca alcançou, porque o país não é um país tributariamente justo. Não é. Pode ser que fique com essas providências que estão sendo tomadas, mas, considerando o todo enquanto conceito de justiça fiscal, nós não temos um Estado tributariamente justo, nós temos uma tributação extremamente regressiva, em que paga mais quem tem menos e menos quem tem mais, e isso é o que a gente quer efetivamente evitar. Dando sequência para a questão da tributação de grandes fortunas, a gente tem a previsão na Constituição da tributação sobre grandes fortunas, mas que depende de lei complementar e lei ordinária para fins de efetivamente para fins de cobrança. O fato é que até hoje todos nós sabemos que não se estabeleceu uma lei sobre grandes fortunas, porque é difícil a operacionalização, a fiscalização e a arrecadação desse tributo. Então, o que entra no conceito de grande fortuna? Ativos financeiros, mas também joias, quadros, diamantes, coisas que podem ficar no cofre, por exemplo, de uma residência ou na parede de uma residência e que o fisco não vai conseguir fiscalizar, a administração fazendária não vai conseguir fiscalizar. Então, qual foi o próximo passo adotado pela atual gestão, pelos atuais integrantes do Poder Executivo? Vamos alterar a legislação ordinária para alcançar as grandes fortunas no que diz respeito aos ativos financeiros que são de fácil fiscalização. Então, vamos considerar super ricos, e esse é um estereótipo que eu acho que me incomoda, essa história de super ricos, né? Super ricos. Então, assim, se a gente vai falar em super ricos, como eu vou concluir, a gente vai falar em super pobres também. Como que fica esse equilíbrio na sociedade e a visão de justiça fiscal. Eu não gosto desse estereótipo, mas é a forma como tem se referido. Então, qual a providência que foi adotada pela Lei 14.754? Foi a alteração da tributação dos fundos de investimento, principalmente dos fundos exclusivos, os fundos fechados, que tinham uma tributação diferida no tempo. Então, o que é um fundo de investimento? Está conceituado no Código Civil. O fundo de investimento é uma comunhão de recursos constituído sob a forma de condomínio de natureza especial. Os fundos de investimento são constituídos pelo investimento dos cotistas, né? Os investidores aplicam seus recursos em fundos de investimentos, em troca, recebem cotas relativas a esse fundo de investimento, que é administrado, tem um administrador que aplica e recebe e distribui a valorização dos investimentos, e o dinheiro investido é aplicado em diversos setores econômicos.
Esses fundos de investimentos, até a Lei 14.754, tinham duas formas de cobrança. Os fundos abertos, normalmente, se sujeitavam a uma tributação antecipada através do Come-Cota, se sujeitam ainda. Tá? Então, essa tributação é semestral, em maio e novembro, e quando a gente investe em fundos abertos, a gente se sujeita ao Come-Cotas. Os fundos exclusivos ou restritos, os fundos fechados, tinham uma tributação diferida no tempo, ou seja, não pagavam o Come-Cotas e, efetivamente, só eram tributados no momento em que o fundo se encerrava ou que havia o resgate desses valores relativos aos investimentos feitos. Nós temos fundos abertos e fundos fechados. Os fundos abertos, nos fundos abertos é possível adquirir e resgatar cotas a qualquer tempo. Nos fundos fechados, como eu falei, só no seu encerramento. E aí a gente chega nos fundos exclusivos, fundos que são constituídos com altos valores de capital, entre 10 e 20 milhões de reais, e que são constituídos por uma pessoa ou por um grupo familiar, para fins de planejamento sucessório, e também de planejamento tributário, já que não tinha a questão do Come-Cotas. São fundos efetivamente fechados, e a gente vê que aqui, embora o estereótipo, são super ricos mesmo que adotam essa formação desse fundo para gerir o seu patrimônio. Então, agora, na verdade, eles perdem o sentido em relação ao planejamento tributário, mas mantêm o sentido em relação ao planejamento patrimonial familiar, porque ele concentra os valores da família nesses fundos exclusivos. A Lei 14.754 estabeleceu, então, uma isonomia entre os fundos abertos e fechados, de seguinte: sendo aberto ou fechado, sendo aberto ou sendo exclusivo, passa a se sujeitar ao Come-Cotas em maio e em novembro, semestralmente. Por isso que eu digo que perdeu a razão de ser o planejamento tributário em relação a isso. Segundo o artigo 17, a incidência do imposto sobre a renda, de que trata esse artigo, abrangerá todos os fundos de investimento, constituído sob forma de condomínio aberto ou fechado. Estabeleceu-se também algumas exceções em relação aos fundos que estão relacionados. Fundos de investimento FIP, fundos de investimento e participação, fundos de investimento em índice de mercado, com exceção dos ETFs de renda fixa, fundos de investimento em direitos creditórios e fundos de investimento em ações, desde que sejam entidades de investimento, conceituada no artigo 23 como aquelas que têm uma estrutura de gestão profissional. Então, eu coloquei aqui, então, a letra está pequena, mas eu vou tentar olhar aqui para explicar. Na verdade, o que acontece agora, esse é um resumo da situação atual em relação aos fundos de investimento. Os fundos de curto prazo, de longo prazo, os multimercados, os cambiais e os exclusivos fechados se sujeitam à tributação semestral, que varia entre 10% e 20% a alíquota. Todos os demais não se sujeitam ainda à tributação semestral e também têm uma tributação entre 10% e 20%. Enfim, esse é um panorama geral sobre a questão dos fundos exclusivos. O que acontece? Como não se criou o imposto sobre grandes fortunas por via de lei complementar, se alterou a legislação ordinária para criar um imposto sobre grandes fortunas no que diz respeito aos fundos exclusivos, sob o argumento de que isso é necessário para sanear ou sanar as condições fiscais do Estado.
E aí vem, nesse meu último minuto, a minha preocupação e indignação. Está certo isso? Está certo. Nós vimos que esses fundos têm entre 10 e 20 milhões, não dá para se considerar uma pessoa de classe média quem investe 20 milhões no fundo exclusivo. É considerado uma pessoa rica, não precisa falar super rica, mas uma pessoa que tem que pagar mais, porque tem mais em relação a quem tem menos, que vai pagar menos, ou a quem não tem nada, que não vai pagar nada. Então, nós temos, efetivamente, uma justiça fiscal nesse sentido. Mas a justiça fiscal no Brasil, a arrecadação no Brasil, ela, e no mundo inteiro, ela tem o propósito de financiar as instituições democráticas e, sobretudo, na minha visão, a minha preocupação de pesquisa há mais de 30 anos, realizar a redistribuição de riquezas. Então, e aí eu venho com o questionamento. Se a gente reconhece a existência de super ricos, nós temos que reconhecer a existência, infelizmente, de muitos super pobres em situação de rua, de fragilidade de alimentação, enfim. Nós não temos um país idealmente justo e precisamos usar a tributação para realizar a redistribuição de riquezas. E aí vem o meu questionamento. Será que esse dinheiro que vem dos super ricos vai só resolver as contas do Estado ou nós vamos redistribuir através de programas de redistribuição de renda, de Bolsa Família, enfim, outros programas que realmente façam chegar na mão dos menos favorecidos economicamente, que vergonhosamente no Brasil são mais de 14 milhões de pessoas, assim, cada lugar dá uma estatística, mas são muitos, é uma vergonha o que esse país tem em termos de pobreza, inclusive falta de saneamento, falta de condições ideais de vida, e aí agora nós vamos arrecadar pesadamente. Ainda tem o projeto de lei 1087 que vai estabelecer a tributação em relação às pessoas físicas, né? Um aumento de tributação, como diz o professor Roque, em relação às pessoas físicas. E é com isso que eu concluo a minha fala. Assim como nós temos super ricos, nós temos super pobres. E a busca que nós temos que fazer, através do regime democrático, sabendo eleger quem de fato tem essa prioridade, é que esse dinheiro seja efetivamente redistribuído sem qualquer ingerência política. Eu estou falando aqui de direito e de fraternidade. Nós somos do direito tributário e nós precisamos nos movimentar para que esses valores cheguem na mão de quem de fato precisa. E com isso eu concluo a minha apresentação. Deixa eu deixar aqui disponível, acabei não falando sobre isso, só concluindo que a Lei 14.754, além de disciplinar os fundos exclusivos que me foram atribuídos para discorrer, também trataram das offshores e das trusts, onde estão concentrados os valores dos super ricos. Deixo meu contato aqui disponível e agradeço muito a atenção de todos. Obrigada. Betina sempre muito craque, né? Muito craque. E essa falta de contraprestação é que justifica aqui essa indagação e esses questionamentos, né? Num país de super pobres, muito mais super pobres do que super ricos, qual seria a destinação e qual seria a função disso? E a legislação deveria, né, Elide, sem dúvida, regulamentar também esta parte da destinação, em que se trate, que se pese de um imposto, professor Roque, da qual nós não temos uma obrigação de destinação específica, mas, sem dúvida, pelo fundamento da ratio legis, que trata a ideia de tributar super ricos,
nós teríamos que pensar também na forma de destinação desse dinheiro, seja para os superpobres ou talvez dessa forma que você colocou dentro das ações sociais que vão ser tomadas pelo governo, seja politicamente, socialmente ou estruturalmente a favor da sociedade de modo geral, né? Bem, vamos seguir aqui o nosso rito, para não depois levantarem placas de que o tempo esteja esgotado. Eu vou chamar a professora Elidi Bifano, nossa querida mestra e doutora em Direito pela PUC de São Paulo, professora do doutorado, mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, integrante de comitês de auditoria e conselhos fiscais e ilustre advogada no exercício da nossa bela profissão. Professora Elidi vai falar sobre as alíquotas efetivas do imposto de renda e a tributação da renda das grandes empresas. Com a palavra, Vossa Excelência. Obrigada para o nosso presidente aqui de mesa. Eu quero, em primeiro lugar, cumprimentar os que nos assistem aqui nessa plateia, me dirigindo em especial a professora Beth, que está aqui, me dirigindo em especial a ela, cumprimentar os meus amigos de mesa e me dirijo, com a licença deles, ao professor Roque. O professor Roque foi o meu orientador no doutorado, há muitos anos atrás, nem vou contar, professor, mas há muitos anos atrás, e aprendi muito com ele. Então, agradeço, e com a licença dos demais. E quero lançar também uma saudação especial ao professor Brito, que é o nosso homenageado nesse congresso. Então, não podemos esquecer da pessoa, né, que motivou aqui o nosso congresso. Então, eu fiquei feliz com o tema que me deram. Eu vou dizer para quê. Por quê, para os senhores? Primeiro, porque eu passei 38 anos da minha vida numa empresa de auditoria e vi a alíquota efetiva por tudo quanto era lado. Eu ia vendo os balanços, as demonstrações, e esse era um dado extremamente relevante para nós que olhávamos esses balanços. Então, quando me deram o tema, fiquei feliz. E, em segundo lugar, porque todo mundo já me deu dica do que eu tenho que falar aqui. Então, vamos em frente nas nossas alíquotas efetivas. A primeira coisa importante é que tudo que nós vamos falar aqui de alíquotas efetivas, ela está relacionada com o tema de justiça fiscal, ou seja, em que medida a alíquota efetiva ela incomoda, afeta ou despreza a justiça fiscal. Então, vamos lá. O que é a alíquota? Só para nós nos posicionarmos. A alíquota é o quantum de uma certa base é extraído para pagar o tributo. Eu só estou falando aqui para efeitos de imposto sobre a renda e contribuição social, porque há alíquotas que são fixas e não vou entrar nesse assunto que não é o nosso aqui. Então, dentro da própria base está o tributo. Então, uma alíquota eu extraio o tributo de lá dentro. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa é que a alíquota não é só o que vem na lei. Há outras alíquotas. A alíquota que vem na lei, nós vamos dizer a alíquota nominal, mas há outras alíquotas. Existe, no caso especialmente do imposto sobre a renda, existe a alíquota efetiva e existe uma alíquota que se chama alíquota caixa, que às vezes é uma surpresa também, que é que a gente tira do bolso. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui. A alíquota nominal do imposto sobre a renda e da contribuição social, combinadas, porque o imposto sobre a renda é 15 mais o 10 de um adicional, que não adiciona, porque é mesmo que pegar toda a base, e os 9 da contribuição social nas entidades que estão nesse número, porque existem algumas que a contribuição vai até 20%. Então, não é o nosso caso. Vamos pensar numa alíquota de 34%. Então, essa é a alíquota nominal. Onde está essa alíquota? Está prevista em lei. E como é que ela é aplicada? Ela é aplicada sobre a figura do lucro líquido. O que é o lucro líquido? É a receita menos custos, menos despesas, receitas operacionais e financeiras. E ali nós temos o lucro líquido, que será suscetível de distribuição aos acionistas depois de pago o imposto sobre a renda e a contribuição social. Então, nessa base, eu aplico 34%, determinado pela lei. Existem outras hipóteses, mas nós vamos falar só da alíquota de 34% aqui. A alíquota efetiva. O que é a alíquota efetiva? É a alíquota que se mede entre a base que eu usei, o lucro líquido, e o tributo que eu calculei. Por que a alíquota efetiva não é igual à nominal?
porque a lei despreza certas verbas para tributar e adiciona outras que não deixa deduzir. É o chamado lucro real, por exemplo. No lucro real, ele não é igual ao lucro líquido. Se for, será uma excepcionalidade, porque existem verbas que afetam essa base. Então, essa alíquota que eu extraio, estabelecendo a relação entre o imposto que eu calculei e o lucro submetido à tributação, ela se chama de efetiva. Então, é isto que está onerando o patrimônio da sociedade, essa alíquota efetiva. E o que é essa alíquota caixa que eu estou comentando com os senhores? A alíquota caixa é outra conversa. A alíquota com a caixa é o quanto eu pago de imposto. Então, eu presumindo, só para esclarecer aqui o que eu estou falando, e me desculpem se for muito primário, eu fiz uns quadrinhos. E a alíquota caixa é uma alíquota muito relevante, porque depois das novas práticas contábeis, o fluxo de caixa é o que é de mais importante numa sociedade. Antigamente se achava que era distribuição de lucro. Vamos distribuir lucro, tá? Essa sociedade distribui ou não distribui. Não, é fluxo de caixa. É condição de pagar despesa. Se não puder pagar despesa, não vai parar de pé. Então, é esse o dado. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, nesse modelinho que eu tomei a liberdade de mostrar aos senhores. Se eu estou falando, vou até virar aqui, da alíquota nominal, o que é que vem descrita em lei, né? A nossa alíquota nominal, regra geral é 34%. Se eu tenho um lucro líquido de 1.000, aplico 34%, essa sociedade não tem nada para adicionar nem para excluir, eu vou chegar no imposto a pagar 340. Essa é a alíquota nominal, é o imposto a ser pago. Mas, veja, já vamos evoluindo. No modelo em que eu tenha adições e exclusões, já não é mais a alíquota nominal sobre o lucro. O que eu vou fazer? No meu caso, eu presumi que eu vou ter exclusões de que vão levar o lucro a 600. Então, é o chamado lucro real, é o lucro ajustado, o lucro líquido ajustado. Quando eu aplico sobre essa base a alíquota de 34%, que é 600 a base, eu vou apurar, se a minha conta não estiver errada, se estiver errada, me avisem, por favor, eu vou apurar um tributo de 204. Veja, quando eu estabeleço a relação entre o lucro líquido e o tributo que eu apurei, depois de ajustada a base, a minha alíquota passa a ser de 20,4. Veja, a alíquota nominal é 34, a efetiva é 20,4. Mas, veja, eu quero saber se eu vou pagar esses 20,4 mesmo. Então, vamos na alíquota caixa. O sujeito, nesse caso aqui, ele tinha uns créditos de PIS e COFINS, tem umas hipóteses que pode compensar, né, com o imposto sobre a renda, e ele compensa 50. Vejam que a alíquota dele vai parar em 15,4. Então, esse fenômeno do 34 até o 20 ou até o 15 é que chama a atenção de muita gente. Eu vejo muitos comentaristas economistas que publicam artigos e falam, não, aqui no Brasil não se paga imposto, não é verdade, olha a alíquota qual é. Estão falando da alíquota efetiva. Mas vejam, o que afeta a alíquota efetiva? São exclusões, adições, seja o que for, autorizadas em lei. O que eu posso... E veja, ela só pode ser afetada por verbas que são definitivamente excluídas. Aquelas que se movimentam de um ano para o outro, eu tenho provisão para devedores duvidosos, eu não posso deduzir no ano que vem, essa não afeta a alíquota efetiva, ela só se movimenta porque ela vai ter um retrato contábil, né, de diferidos e tal. Então, só afetam aquelas verbas que podem ser excluídas em definitivo. E nós temos no Brasil, nós temos os incentivos regionais que muito ajudaram o desenvolvimento do país, nós temos a tecnologia, desenvolvimento da tecnologia. Então, essas verbas afetam a base. E aqueles que comentam esquecem que isso foi dado pela lei, né? O poder público achou por bem incentivar. Então, vamos ver qual é a utilidade da gente estudar a alíquota efetiva. Por que eu estudava a alíquota efetiva? Eu tenho aqui um sócio meu da Praça, que é o Silvio, está lá sentado, ele também estudava a alíquota efetiva. Por que a gente estudava a alíquota efetiva? Porque mostrava a eficiência do administrador, a eficiência em entender a lei e aplicar a lei adequadamente, né? E também permitia comparações. Eu vou numa empresa, ela paga mais imposto, mas todas as duas produzem tecido, por que essa paga mais que a outra? Porque ela está na Amazônia, a alíquota dela efetiva é diferente da quem está no sul do país. Então, esses são os casos. Mas quais são os riscos que a alíquota efetiva sugere para muita gente? Então, quais são os riscos? Uma menor contribuição para a sociedade? Veja, nada que a gente fez é diferente do que a lei autoriza, mas sugere uma menor contribuição. Ela afasta-se do chamado conceito de sustentabilidade. A ciência da sustentabilidade, hoje em dia, que é o tal do ISD ou ASG,
é que o mundo seja conservado para que gerações futuras possam usá-lo como ele está. A gente não pode destruir. Não pode destruir nem a sociedade, nem o meio ambiente, nem a governança. Então, esse é o conceito. Aí, aqui, essa regra da alíquota efetiva, só para dizer para os senhores, é só uma informação, ela é uma normatização contábil, portanto, serve também para a CVM, é também adotada para fins de CVM de companhias abertas. É normatização do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E o que ele diz? Você precisa, se você tiver uma alíquota efetiva, explique a relação entre a alíquota efetiva e a alíquota nominal. Explique as verbas que transitam e por que elas são alteradas. Então, veja, nada disto é oculto. Tudo isto vem aberto nas demonstrações financeiras e, quando eu falo de caixa, que não é corriqueiro se publicar, mas ela está nas demonstrações de fluxo de caixa, que também é outro documento contábil. Ou seja, nós estamos falando de uma alíquota garantida por lei e com contabilidade também existente. O que todo mundo percebe da alíquota efetiva? Vou fazer comentários aqui. Muitos dizem que a alíquota efetiva média das grandes empresas, sejam financeiras ou não, é muito baixa no Brasil. E a gente tem muitos levantamentos e pesquisas que dizem aquele grupo paga 10%, outro paga 12%, ninguém paga 34%. Mas é a lei posta, é a situação que a gente tem. Então, essa é a percepção de que não se paga imposto, alíquotas são baixas. As alíquotas efetivas são baixas porque há um excesso de benesses concedidas pelo governo. Então, é preciso saber se essas benesses que o governo dá são boas, são ruins, procedem ou não. Então, é uma segunda coisa para a gente pensar. E, por fim, traz um problema já comentado pelos que me antecederam, que o Brasil está aderindo ao CDE, ou aderiu a algumas práticas do CDE. E, com isso, ela traz para nós problemas diante dessas práticas. Que problemas são esses e como serão resolvidos? Eu não vou repetir o que já foi dito pela Priscila, nem pela Betina. O imposto mínimo global pressupõe que os grandes grupos paguem pelo menos 15% de tributação no mundo. Essa seria a regra. As legislações locais têm que se adaptar a isso. É uma regra que foi colocada pela OCDE, vem da União Europeia, mas adotaram no Brasil, querem participar da OCDE, é uma outra questão. Isso foi adotado no Brasil. Significa que os grandes grupos, nos termos já comentados, terão que ter alíquotas mínimas de 15%. E se a minha alíquota efetiva é menos do que 15%, é 12%, porque eu tenho incentivos, não importa o que eu tenha. Se ela for menos, eu vou ter que compor essa alíquota de 15%. Como o governo brasileiro resolveu? Com a medida, com a lei 15.079, que trouxe um adicional de contribuição social para quem está nessa fase, que deve estar entrando agora em vigor, não sei se esse mês ou outro, mas logo vai entrar em vigor. E a instrução normativa que regulou a lei. Então, ou seja, internamente se resolveu pagando uma contribuição social. Mas, de qualquer maneira, trata-se de um modelo que era estranho ao nosso sistema. Por que estranho? Porque a gente tem a tradição de incentivar certas atividades e proteger alguns negócios. Então, esse é o nosso caso. Agora, nós vamos ter uma outra questão importante ainda, um embate entre os incentivos fiscais que a gente tem e essas regras Globe. Imagine que quem esteja submetido a regras Globe também desfrute de benefícios, né, na Amazônia e tal. Como é que isto fica? O que prevalece ou não? Eu não sei, só estou colocando, porque ainda não tive tempo de pensar se a gente vai ter uma solução ou não, né? E, além desses incentivos que nós já conhecemos, nós temos incentivos que são a sustentabilidade, aquelas regras de meio ambiente, né, da sociedade, da governança. E que incentivos são esses? Muitos deles são chamados tributos verdes. Se você produzir um equipamento assim, você vai ganhar um desconto, porque ele vai proteger o meio ambiente. Então, veja, se a gente vai ter que oferecer a tributação, vai anular o benefício do tributo verde, de alguma maneira, né? Então, veja isso. Aí, alguns outros benefícios que a gente já tem, como é o caso da proteção à tecnologia, que é um dos incentivos mais importantes, que chegam a bater grande parte do imposto a pagar nas sociedades que praticam, principalmente hoje em dia, o mundo é da tecnologia, ele também vai ser afetado por essa regra Globe e, vejam, indiretamente, ele acaba pegando as sociedades. Quanto a regra Globe vai afetar os projetos que estão em desenvolvimento e esses benefícios? Não sei, mas fica para a gente pensar. E, por fim, o malfadado PL 1087. Ele também, a despeito de tributar, pretendendo tributar os mais ricos, ele desfaz a alíquota efetiva das sociedades e leva
a tributação para a pessoa física. O artigo 16 do projeto de lei 1087, eu tirei daqui, professor, mudei? Não, está certo. O projeto, eu apertei, desculpem. O projeto de lei 1087, ele pretende, ele tem um artigo 16 que é ininteligível. Ele diz assim, quem não pagar 34%, a sociedade que não pagar 34% a título de imposto sobre a renda, vai ter que pagar, fazer ajustes nas pessoas físicas que recebem dividendos. O objetivo é tributar dividendo, mas é mais grave do que isso. Ele acaba, no projeto 1087, ele acaba misturando conceitos contábeis, que afetam a sociedade, e conceitos tributários, que seriam próprios da pessoa física. Então, o que eu ganhei e não tributei na pessoa jurídica, teoricamente, deve ser tributado na pessoa física. Então, é mais uma ameaça à nossa alíquota efetiva. Então, é para a gente pensar o que vai acontecer. Com isso, eu acabo a minha participação, agradeço a atenção dos senhores e espero vê-los numa outra oportunidade. Obrigada. Parabéns, professora Elidi. Sensacional apresentação, como sempre. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos agora seguir ao último painel, que vai... Tem o Catão, Catá tem o Higino, desculpa, é verdade. Tem o Higino ainda. Temos o Higino. O professor Carlos Higino está ali nos esperando para podermos falar sobre tributação dos super-ricos, planejamento tributário e o CARF. Nosso querido presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, uma honra tê-lo aqui junto à nossa mesa. Muito obrigado pela sua participação. O professor Carlos Higino é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, é membro do Conselho Fiscal do Banco do Nordeste, do BNB, é graduado em Economia pela Universidade de São Paulo e em Direito pela Universidade Federal do Ceará. É mestre em Direito Constitucional pelo IDP, doutor em Direito pelo Centro Universitário de Brasília e pela Universidade de Paris, Panthéon-Sorbonne, agora, recentemente, em 2025. Tardiamente. Está mestre fresco, acabou de aparecer agora. Higino, muito obrigado pela sua presença. Com Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Alessandro. Cumprimentar o professor Roque, professor Elide, professor Marcos, professora Priscila, professora Betina. É uma honra estar aqui, ser convidado para esse evento. Eu só vou reclamar aqui porque normalmente a defesa fala por último, né? E o professor Marcos ainda vai falar antes de mim. Então, como aqui provavelmente eu somente vim a defender o projeto, né, de lei de tributação, eu achei até que ia ser mais criticado, mas acho que o grande final vai estar com o professor Marcos aí em relação à tributação das altas rendas, o imposto de renda da pessoa física mínimo, né? Mas é uma honra sempre estar aqui. Esse ano, né, eu tenho que lembrar sempre o CARF, o qual presido, vai fazer 100 anos, um órgão centenário. É um orgulho muito grande estar na presidência nesse momento. Poucos órgãos resistem a um tempo tão grande e numa modelagem como essa, é um dos órgãos que tem uma participação mais ativa da sociedade civil, empresarial e trabalhista, porque, de fato, os representantes, eu diria, eles decidem de maneira paritária com os representantes do poder público. Então, muito orgulho para isso. Também aqui render as minhas homenagens ao professor Paulo de Barros Carvalho. Alguns não sabem, mas o professor Paulo de Barros foi auditor da Receita há 30 anos e ex-conselheiro do Conselho de Contribuintes, atualmente CARF. Então, fico muito orgulhoso de ter essa história do professor Barros também passando pelo CARF, passando pela Receita Federal. Eu acho que é algo muito relevante em termos disso. Tem sido uma era de perda de grandes tributaristas. Há 2 anos também perdemos o professor Hugo de Brito Machado, né, lá da minha terra, do Ceará. O filho dele ainda é professor, seguiu a carreira acadêmica do pai, professor Hugo II, professor da Universidade Federal, mas tivemos também já, esses últimos anos, perdas de grandes tributaristas, né?
Eu queria já aqui, às vezes me lembro até de uma palestra, uma vez econômica, né, na minha primeira formação, Gustavo Franco, que é aqui do Rio, que na época estava na equipe econômica do presidente Fernando Henrique, foi chamado para falar de política industrial, e ele disse, primeiramente, eu acho que a melhor política industrial era não ter política industrial. Então, ele já, digamos assim, duelou um pouco com o tema. E uma das primeiras questões que eu coloco é que, não só eu acho que a questão, de fato, e aí me foi facilitada a fala pelos que me antecederam aqui, o professor Roque bem colocou, quem ganha acima de 60 a 50 mil reais não é um super rico, é uma alta renda, né? Então, conceitualmente, o projeto de lei não é, digamos, para tratar essencialmente só dos super ricos, de alta renda. Eu acho que esse é um ponto importante que a gente coloque e que, de fato, no Brasil, quem tem, dada a nossa condição econômica, quem está nesse extrato de renda, ele é um indivíduo de renda realmente elevada. Tem uma máxima que eu atribuía até ao ex-secretário da Receita e também professor lá da UNB de Direito Tributário, que imposto bom era imposto velho, mas que me falaram que era do professor Aliomar Baleeiro, que ele dizia com muita precisão que os tributos já antigos, né, eles já tinham passado pela análise do judiciário, já tinham sido testados, já tinham, digamos assim, assentados, já tinham se consolidado em termos de segurança jurídica. Eu concordo em parte com isso, mas eu acho que a gente tem um mundo que muda de maneira muito rápida, né? Não sei se a professora Priscila que comentou aqui que hoje a gente tem, por exemplo, empresas que conseguem oferecer serviços às vezes sequer tendo sede no Brasil. O Supremo tem discutido de algumas empresas atualmente que são empresas de enorme faturamento. E eu tive a oportunidade de visitar um escritório de uma dessas empresas em São Paulo, que pegava lá 2 andares, o faturamento dela é igual ao da maior rede de comunicação do Brasil, que também está fazendo 100 anos este ano, né? E você vê a transformação das bases econômicas e, em função dessa transformação, do que isso traz para fins de tributação. Eu acho que esse é um ponto importante, porque, por exemplo, essa fluidez de capital, né, a professora Priscila comentou muito essa questão da tributação internacional e desse nosso alinhamento com a OCDE, ele hoje tem uma dimensão muito diferente em relação a situações anteriores, né? E o que é que o ministro Haddad, o Ministério da Fazenda, né, este governo, tem feito nessa questão da tributação? Eu diria, né, o ministro Haddad teve, até num seminário que participei, 2 reformas centrais. Uma reforma que exigiu uma coordenação maior, que foi a reforma do IBS e da CBS, porque uma concertação, né, com C, de vários entes federativos, a criação de figuras muito novas nesse ponto, né, exigiu emenda constitucional, lei complementar, uma segunda lei complementar que está ainda tramitando, né, em um projeto de lei ordinário, e aí a gente ainda vai vir com a regulamentação, e alguma alteração da tributação sobre a renda, que essa, mais de competência do governo federal, foi feita de maneira um pouco, digamos assim, fatiada. Um dos aspectos importantes que a doutora Bettina destacou, a tributação dos fundos. A gente tinha fundos exclusivos, fundos offshore, que tinham um grau de tributação baixo ou isenção, e agora a questão da tributação mínima, né, do imposto de renda mínimo. Essas reformas, eu acho que elas estão muito aliadas aos princípios que destacaram aqui o professor Roque e a professora Bettina. A justiça tributária ela não está só ligada, como a professora Bettina mencionou, à capacidade contributiva, mas transparência e neutralidade. O que se buscou muito com a reforma do IBS e CBS, eu diria, a gente trabalhou muito nessa questão de transparência e neutralidade. Os impostos eles passam a ser perceptíveis, os impostos sobre cascata não têm essa característica, os impostos sobre valor adicionado têm essa característica. Essa semana eu tive na Federação das Indústrias do Paraná, é uma reforma que foi feita sobre o consumo, muito ligada à possibilidade de desoneração de tributos de setores industriais que têm uma cadeia mais longa, né?
E a reforma, eu diria, sobre a renda está mais ligada a essa situação de uma tentativa de captação da capacidade contributiva. Um dos aspectos aí, primeiro aspecto que eu mencionei, essas reformas implementadas, né, eu diria 2 grandes reformas, uma mais fatiada e outra que exigiu, né, essa dos impostos sobre consumo, exigiu uma articulação maior, e uma mais de competência da União. Mas a segunda questão que é bom destacar é que, quando nós olhamos o extrato de renda da população brasileira, e comentamos muito sobre isso, nós temos aqui que 1% da população, né, tem 23% da renda nacional. Então, há uma característica no Brasil de grande concentração de renda, né? O 1% tem 23%, o 0,1% mais rico tem 11% da renda nacional. Nós temos essa característica de concentração maior do que outros países com um grau de desenvolvimento maior. Vários estudos embasaram essas decisões da alteração da tributação do imposto de renda da alta renda, como eu mencionei. E uma delas, feita pelo IPEA, destaque que foi feito em 2022, né, não nesse governo ainda, falava que essa estrutura tributária era uma estrutura tributária que contribuía para a concentração de renda, né. A partir disso, esse conceito, eu entendo aqui as críticas da professora Elídia a essa situação, mas a ideia é de que a gente possa ter uma tributação mínima dos super ricos, né, ou das pessoas de alta renda, para manter a coerência com o que eu estava falando, mas que haja uma trava dessa tributação daquilo que foi tributado na pessoa jurídica. Esse é um grande debate, né, em relação a essa situação. E temos vários exemplos internacionais do que a gente tem em termos de tributação de pessoa física e de alíquotas somadas de pessoas físicas e jurídicas, né, Portugal e Espanha, mas eu gosto de comparar um pouco de que, como há uma trava dos 34% dessa tributação, ela é menor do que a média dos países da OCDE 14. Né? O Brasil não é membro da OCDE, mas é signatário de vários tratados e adere a várias dessas. O Brasil está num processo de ingresso da OCDE, mas, quando nós nos comparamos a outros países da OCDE, nós vemos que essas nossas alíquotas elas não estão, quando somadas como máximo, num patamar que seja destoante da maioria desses países, né? Além dessa tributação progressiva de lucros e dividendos, esse imposto mínimo para altas rendas, eu acho que ele toca num ponto específico, e é isso que eu acho que é importante destacar aqui, como um elemento central da desigualdade no imposto de renda. Essa desigualdade no imposto de renda ela não está ligada somente à alíquota, mas à natureza dos rendimentos, e eu acho que é isso que tem, digamos assim, causado distorções e incentivado determinados comportamentos em diversas áreas, né? Essa desigualdade ela tem um aspecto vertical, que trata da questão de contribuintes de alta renda pagarem menos, mas também de você ter diferentes tipos de renda com diferentes tipos de tributação. Na verdade, as pessoas de alta renda pagam menos impostos porque há uma ideia de que, assim, há uma previsão legal de que a distribuição de dividendos é isenta, e que, de alguma maneira, isso seria um incentivo à atividade empresarial e que, por conta dessa situação, deveria ser tratada de uma maneira diferenciada em relação a isso. Então, não se trata somente da alíquota, mas do tipo de rendimento. E, pela constatação de que nós temos, de que em diversos estratos, né, nós temos caracterizações de rendimentos que, por uma situação ou outra, acabam tendo situações de isenção e que, muitas vezes, geram comportamentos na sociedade. Eu dou só um exemplo que nós estamos trabalhando, e isso tem reflexo tributário, embora não seja matéria tributária, mas quem tiver aí
professora Betina falando da filha que estava aqui, os jovens que estão começando hoje aqui no mercado de trabalho, por exemplo, eles enfrentam bastante essa questão da pejotização. Em níveis de remuneração um pouco superiores ali a 3, 4 salários mínimos, hoje é uma realidade de mercado de pejotização. Por que há essa realidade de mercado? Porque, além de termos algumas questões da reforma trabalhista, há um grande incentivo tributário para isso. A própria pessoa que, aquele empregado, quem está oferecendo seu serviço à sua mão de obra, ele tem benefícios tributários em relação a essa situação. Isso tem configurado, por exemplo, por isso que a gente fala de altas rendas, uma situação em que, na maioria, por exemplo, dos profissionais que ganham acima desse fator hoje, desse valor que está previsto no projeto, são profissionais que se pejotizaram, né? Então, de uma certa maneira, essas relações passam a ser incentivadas pelo tipo de tributação que a gente tem. Temos lá muitos problemas do CARF recentemente, muitos julgados que, digamos, aguardam uma certa definição maior do Poder Judiciário sobre o que é ou não relação de trabalho. Por quê? O que é ou não relação de trabalho não é competência da esfera tributária definir, mas tem enormes impactos tributários, seja no imposto de renda da pessoa física, seja nas contribuições previdenciárias, né, as quais eu não vou nem entrar aqui, que a gente tem um longo debate sobre MEIs e sobre situações desse gênero. Então, a ideia aqui é que se garanta um mínimo de tributação em determinadas situações, a partir de um determinado valor, que seriam esses indivíduos de alta renda, olhando todo esse contexto. Algumas dessas medidas do imposto de renda, como essa comentada pela professora Betina, estão mais associadas a super ricos, esses fundos fechados em valores de alguns milhões, mas em alguns estratos de renda, o que nós temos hoje é uma comparação de duas pessoas que ganham, por exemplo, salário de um diretor de empresa ou de uma situação como essa, em que, às vezes, isso se transveste, né, se molda de maneira inadequada numa pessoa jurídica, numa pejotização, que está pagando muito menos imposto que um outro, que, embora não sendo empregado, né, seja um diretor, um societário, mas ele tenha a sujeição ao imposto de renda normal sobre a pessoa física. Então, a ideia aqui, eu diria, né, retomando essa questão do imposto bom e imposto velho, sim, eu acho que isso é válido para as relações econômicas e sociais mais consolidadas. Mas nós temos, assim, uma mudança muito rápida de bases econômicas e de relações sociais e, em função delas, dessas bases que são sujeitas à tributação, e eu acredito que haja essa atualização, a necessidade dessa atualização. Algumas questões que foram colocadas aqui como alternativas ao imposto de renda mínimo, né, da pessoa física, que foram rejeitadas, mas todas elas não tinham, digamos, os elementos suficientes para isso. E tem uma questão interessante em relação a isso. Aqui já foi comentado sobre esses 10%, acho que a professora Elide já explicou, e não vou mais retomar em relação a isso, mas nós temos uma situação muito sui generis disso, que é essa progressividade, ela vai ser efetivada de maneira mais plena, e a gente vai ter um desincentivo a esse tipo de planejamento tributário, inclusive moldando algumas relações de trabalho para esse tipo de situação, embora a professora Elide é grande conhecedora das questões empresariais, a gente tem algum risco aí de novos tipos de planejamento tributário, como também de uma questão de uma retenção ineficiente de lucros na empresa. Isso possa ocorrer. Por fim, eu gosto de dar esse destaque também, né, como comentado, que o projeto de lei que está lá, ele não sofre grandes críticas em relação à isenção dos 5.000, né, e a redução de alíquota dos 5 aos 7.000 e alguma coisa aí alterada pelo relator, o deputado Lira. Mas a grande questão não é esse debate de isentarmos a base, é de como vamos fazer essa compensação. Então, no fundo, a tributação da alta renda, ela busca, por alguns mecanismos, atingir tipos de rendimentos que, por sua natureza de isenção, levam a alíquota efetiva, como explicou a professora Elide aqui, muito baixa para estratos de alta renda como elemento de compensação. Eu acho que, nesse ponto, a sociedade pode e deve discutir aperfeiçoamentos nesse campo, né, do que seria de compensação, porque o debate é esse. Não há uma rejeição aqui, né,
a doutora Eli não comentou, mas não há uma rejeição da gente isentar até R$5.000 quem ganha a renda até 5 mil, como o professor Roque também, ou diminuir essa alíquota. Eu acho que o grande debate que há é, pelas questões orçamentárias, como nós iremos fazer a compensação desse tributo. E a opção que o governo apresentou à sociedade, que, claro, está sujeita a aperfeiçoamentos, é a opção de ter uma alíquota que busca ser uma alíquota efetiva nos estratos mais altos de renda, né, para ser uma forma de compensação sem ter a necessidade de ou aumentar o déficit público ou tributar outras fontes para atingir esse fim. Então, eu acho que o grande desafio é esse. Agradeço mais uma vez aqui o convite e a oportunidade de estar nesse tão rico debate. Obrigado. Parabéns, professor Egino, mais uma vez, satisfação imensa tê-lo aqui em nosso painel. Bem, agora sim, a derradeira palestra. Eu tenho duas observações, posso fazê-la, não? A primeira é que os pobres, né, os super pobres estão com fome. A segunda é que eu vou sortear um livro depois que nós coordenamos pelo Conselho Federal da UAB, da qual eu fui coordenador agora no ano passado, para os que ainda estiverem presentes aqui. Então, eu vou passar a palavra ao querido amigo, meu grande amigo, professor Marcos Catão, ilustre mestre, sócio de Gás Silva Guedes, diretor da BDF, professor de Direito Tributário no LMM da Universidade Complutense de Madrid, e o querido amigo vai falar sobre mobilidade de capitais no plano internacional, acordos contra a bitributação e os limites da soberania fiscal. Catão, com você a palavra, meu mestre. É que eu falar sobre o imposto de rico, viram que eu sou pobre e cortaram ali. Não está, não. Aqui. Bem, boa tarde a todos. Já está um pouquinho tarde. Não podia deixar de ser, cumprimentar a todos, Carlos, Priscila, minha presidenta, Rostanho, e Lídia e Roque, e começar, logicamente, com homenagem ao Paulo de Barros. Tá? E aí começar com você, Roque, também. Assim, eu costumo andar pelo mundo por uma questão profissional e, assim, eu acho que não teve... Não tenho certeza, não teve nada do ponto de vista fenomenológico no mundo que no direito tributário brasileiro. Os congressos que a gente faz, como a gente organiza, essa irmandade, né? A gente concorrente academicamente e a gente se dá muito bem. E isso, Roque, foi um trabalho de uma geração que foi sua, que foi aqui no Rio do Ricardo Lobo Torres, que foi do Sacha, que foi do Edivaldo Brito, que transformou o direito tributário brasileiro, reconhecidamente lá fora, estimulou, né? Fez uma academia, uma escola no Brasil e com repercussão fora, e gostaria de homenagear o Paulo de Barros Carvalho. Eu não posso dizer que ele é o maior, né? Eu acho que é superlativizar, mas realmente, Priscila, e a gente conversava sobre isso, é importantíssimo seguir essa trajetória, né? Eu brincava com a Priscila, né? Se você vai pegar os escritórios ingleses, americanos, né? O Linklater, quem sabe o que é o Linklater? O Linklater é um cara de 1920, tem um escritório Baker e Donelson. Baker foi ministro da Fazenda do Roosevelt, né? Espero que o professor Paulo de Barros, vocês com o IBET, tenham o mesmo nome e sejam reconhecidos em 100 anos. Dito isso, Wealth Tax. Wealth Tax. Onde é que a gente está, Wealth Tax, hoje em dia nesse mundo? Carlos, é isso aí. Vou falar, tem dois modelos de Wealth Tax hoje. Um modelo é um modelo tradicional, onde se tributa o patrimônio, que é um modelo que já existiu no mundo, e a gente vai ver os 4 países onde existe hoje, continua sendo o modelo preferido, e existe um outro modelo, que ele é híbrido, né, onde ele tributa o patrimônio e tem a questão do imposto mínimo. Por que a gente está discutindo o Wealth Tax de novo? A Inglaterra teve o Wealth Tax até 1920, parou, nós tivemos o imposto sobre grandes fortunas, foi abandonado, mas realmente tem uma questão orçamentária, mas tem também uma questão que é negativa. E a gente não pode deixar de falar sobre isso. Tem uma questão populista.
o Wealth Tax dá muito voto. Isso está comprovado na Inglaterra, aqui no Brasil a gente sabe que a retórica colou e foi importante para ter a justificativa para o imposto, a isenção do imposto, e essa é a parte negativa. Indo direto para o assunto, por que onde estamos? Como é que isso começou de volta agora? Em 2018, a OCDE ela soltou um relatório sobre por que seria bom o Wealth Tax. Em 2020, e ontem o Paulo Aires não está aqui, a Inglaterra, que é um excelente país em matéria de tributação, em 2020, o então primeiro-ministro, que era o Gordon Brown, convocou uma comissão para fazer, e fez um Wealth Tax Commission. Isso redundou na produção de trabalho, com 2 professores de Oxford de Direito, 3 de Economia da London School, e é o melhor trabalho que existe no mundo sobre a viabilidade e a oportunidade de recomendação de Wealth Tax. Depois de 2024, o Brasil é um país que gera muita provocação em todos os sentidos, algumas boas, outras ruins. Nós temos o relatório Zuckerman, que aí já muito ideologizado por conta do Piketty. Esse relatório foi pedido pelo governo brasileiro, no âmbito do G20, e esse relatório ele é extremamente favorável à tributação dos ricos. Existe, para quem está no dia a dia da tributação do Wealth, existe 2 terminologias. Estou aqui, está meu amigo banqueiro aqui, José Luiz, do Abanca, que é um dos melhores bancos da Espanha, se não melhor. No que a gente conhece como private, existe um mundo que é HNWI, que é High Net Wealth Individual. Na prática bancária, esse camarada é um camarada que tem mais ou menos 5 milhões de dólares ou euros no banco, fora seu patrimônio em ativos fixos. E existe uma outra categoria que se chama Ultra High Net Worth Individual. Essas divisões existem na maior parte dos bancos, mesmo os bancos brasileiros também têm essa divisão. Esse bicho Ultra High Net Worth Individual, que geralmente depende de banco, né, Zé Luiz? Geralmente é uma pessoa que tem no banco entre 50 a 100 milhões de dólares. E isso realmente foi esse Ultra High Net Worth Individual que foi o causador, né, de toda essa discussão. O relatório Zuckerman, ele fala que é possível alcançar uma arrecadação de 2 trilhões tributando bilionários, e só bilionários, que logicamente são Ultra High Net Worth Individuals. E depois a gente tem uma coisa curiosa, que é essa mídia. Tem um inglês que faz o diabo na mídia, ele se chama Gary Stevenson. Esse cara é um cara que veio de um hedge fund, ganhou muito dinheiro, e no hedge fund ele veio dizer o seguinte: olha, o que acontece pela concentração e pelo crescimento do mercado financeiro, o que acontece é que você realmente pode tributar os ricos. Então, a gente tem essa discussão, é justo ou não é justo? Talvez seja justo, mas, Carlos, tem que ser bem feito. E aí eu acho que a Receita Federal tem logros magníficos. A discussão do Pilar 2 teve audiência pública, a discussão da Transfer Price teve discussão pública, mas nessa não teve. E aí acho que o projeto peca, como você disse, eu estou falando com o Carlos o tempo inteiro para dar receita, mas serve para todos. Eu acho que peca para uma maior discussão. E dentro desses 4 países, esse ano a gente vai ter no Congresso da IFA, em Lisboa, a gente vai ter um painel sobre FTX, vai estar a pessoa da Noruega, que foi a pessoa que criou o Wealth Tax norueguês. Então, vão estar 5 países, os 4 que têm o Wealth Tax, e eu que vou falar sobre o projeto brasileiro, na medida em que você tem o imposto mínimo e o imposto sobre patrimônio. Mas há um consenso que tudo isso disparou uma série de coisas que são muito maiores que o imposto sobre patrimônio, que foi um brasileiro outra vez, que foi o Savarin. O Savarin, quando ele foi vender as ações do Google, ele era residente americano, viveu a vida inteira nos Estados Unidos, e se ele ficasse nos Estados Unidos, ele ia ter um imposto sobre ganho de capital, que diziam na ordem de 1 bilhão. O que o Savarin fez? Se mudou para Singapura.
se mudou para Singapura e 3 semanas depois vendeu as ações da Google e pagou 0, porque Singapura não tributa rendimentos de fora. E isso gerou todo esse mal-estar e gerou algo que eu acho que hoje em dia é muito mais polêmico, que é o chamado exit tax. O que é o exit tax? O exit tax é que você não pode se mudar de outro país e vender seus ativos sem deixar de tributar. Isso foi crescendo, esse exit tax, ele não deixa de ser, professor Roque, um tema muito interessante, que é um tema de você poder flexibilizar a decadência. O Chile, por exemplo, no wealth tax, no imposto de ganho de capital, o prazo de prescrição de decadência no Chile é 3 anos. Se houver fraude fiscal e saída do país, ele passa a ser 6 anos. Esse wealth tax é muito polêmico e, curiosamente, o Brasil tem uma espécie de wealth tax. O wealth tax ele grava o ganho de capital se você passou aquele tempo todo no país e no dia seguinte vende. Já tem lei sobre isso. Os principais países em matéria de mudança de país para que você não grave são Itália, Espanha, Portugal e Grécia. Ele tem regras de exit tax. E essas coisas todas estão revolucionando o direito, né? É possível ter um prazo de decadência flexível, é possível eu gravar o imposto sobre isso, e o Brasil tem um exit tax. O Brasil tem um artigo 99.430 dizendo que se eu saio do país e vou para algum daqueles países ou daquelas jurisdições que estão descritas na nossa lei negra ou cinza, o Brasil continua com a competência, ou seja, se estende o elemento de conexão. Não quero entregar nenhum contribuinte, mas na prática, porque quando você faz a declaração de comunicação de saída, você tem que dizer para onde você vai e deixa um procurador. Muitas pessoas que querem se mudar para um paraíso fiscal ou querem para um país não ser tributado, fazem um joguinho, declaram que vão, por exemplo, primeiro para a Itália, no dia seguinte passam para outro país, que é uma forma que eu considero, de alguma forma, fazer uma fraude. Bem, vamos terminar o wealth tax aqui. Características, prós e contras. Características, gravam patrimônio e não renda. Quando eu entro no imposto sobre mínimo, eu passo a gravar também, eventualmente, junto com o wealth tax, perda de capital. O que quero dizer? Londres, por exemplo, depois do Brexit, os preços dos imóveis despencou, né? Dizem que também na Inglaterra o preço despencou porque a Inglaterra terminou com o regime de não residentes, que atraía muitos milionários, aumentou substancialmente o ganho de capital na venda de ações, imóveis, e com isso teve uma diminuição. Tem pontos positivos? Tem pontos positivos. E vou falar, por exemplo, vou defender meu país, sendo favorável ao tax, a Espanha introduziu em 2021 um imposto sobre ganho de fortuna chamado Imposto de Solidariedade. É um imposto que deu certo, é um imposto com alíquotas muito baixas, realmente grava, não sei essa discussão que a gente teve aqui, ricos ou super ricos, todos aqueles que têm mais de 3,7 milhões de euros de patrimônio. Começa com uma alíquota de 0,5%. É um imposto de tremenda arrecadação? Não. É um imposto que se esperava arrecadar 300 milhões de euros em 2023, se arrecadou 51, mas é um imposto que dá uma ordem social, que a gente realmente possa gravar o patrimônio de superbilionários. Esses são os pontos negativos, pontos positivos, pontos negativos. Dificílima arrecadação. Dificílima. Quando você vai com imposto para patrimônio, e muitas pessoas, super ricos, têm imóveis fora do país. Como é que um país como o Brasil vai avaliar quanto custa um imóvel de uma pessoa que tem um apartamento em Mykonos, na Grécia? É muito difícil. E você, com isso, você torna... Isso não é um discurso liberal, pelo contrário, eu sou europeu, sou favorável ao Estado de bem social, sou favorável à escola pública, sou favorável à universidade pública, sou favorável ao sistema público de saúde, precisa arrecadar, mas tem que tomar cuidado para saber se isso na prática funciona. Então, você tem uma questão de dificuldade de arrecadação, você tem uma questão de evasão de investimentos, e essas são as grandes questões que se põem em relação ao wealth tax. Passei errado. Aí a pergunta final, vai adiante? Essa é a grande pergunta mundial. Por quê? Porque tem sinais de não ter ido adiante. França fez um tremendo imposto wealth tax, negado no Congresso,
mudaram, fizeram o imposto sobre o ganho de capital de venda de imóveis, voltaram ao Congresso e acabaram de perder brutalmente no Congresso a coisa de um mês. Inglaterra está tentando, o relatório do Wealth Tax Commission é contrário, e é um relatório feito por juristas, não por advogados, por professores e economistas, e a gente não sabe o que vai acontecer. O da Espanha é um imposto provisório, muito possivelmente, hoje a gente tem um governo de centro-esquerda na Espanha, muito possivelmente, se ganhar um governo mais liberal, deve acabar. E o da Colômbia, que eu não falei muito, a Colômbia é uma mescla de imposto sobre patrimônio e de um imposto mínimo sobre pessoas físicas. Tem sido um autêntico fiasco, em função da completa impossibilidade de um fisco como a Colômbia conseguir, por exemplo, captar recursos de outro país. No Brasil, eu acho que a gente pode ter, realmente, um imposto sobre patrimônio. Eu, particularmente, tenho uma restrição a essa ideia de um imposto que possa pegar tudo, né? Ele pega manifestações de riquezas das mais diversas, porque a gente sabe, né, professor Roque, que a tributação desde Stuart Mill, você tem um conceito. Você pega a tributação consolidada, é o imóvel, você pega a tributação circulada, e então o direito tributário foi feito para a gente ter vários impostos. Eu tinha um tio chato pra caramba, e não sei, ele brincava comigo e falava assim, não, porque o imposto único é ótimo. Eu tentava explicar que o imposto único não funciona, porque se você tiver um grande imóvel, você tem que tributar com IPTU, se você tiver um grande salário, você tem que tributar com imposto de renda, mas existem algumas coisas desses wealth tax que parecem um pouco uma CPMF. Sai pegando tudo para tudo que é lado, e aí você acaba errando. A principal crítica real que se existe em relação a isso é por que não aumentar seletivamente cada faixa, cada manifestação de riqueza. E eu vou dar um exemplo de novo do meu co-país, porque eu me sinto brasileiro e espanhol. A Espanha, nesse governo de centro-esquerda, tem gente que não gosta, logicamente, você pode ter uma política liberal, como o Paraguai tem. O Paraguai tem uma política de 10% de IVA, 10% de imposto de renda da pessoa física, 10% de RPJ, e está funcionando no Paraguai. Mas existem formas de você fazer isso. E aí, críticas à parte com relação à tributação de fundos e de investimentos, eu acho que isso é um caminho. A Espanha aumentou os rendimentos, a tributação de rendimentos financeiros era 19 a 25, de 25 para 27, e agora 27 para 30. Teve reflexo? Teve reflexo, mas essa é uma possibilidade. A França, como eu falei, eles abandonaram a FTAX e foram tributar ativos específicos, e, ao que parece, tem funcionado. Resumindo, eu acho que a matéria é uma matéria que vai continuar, acho que a gente tem que tomar muito cuidado, eu acho que a gente tem que fazer projetos bons, acho que o projeto de lei 1087, ele é complexo. Existe também um artigo curioso, que está, ontem eu falava com a Alina, o artigo 38 da lei da MP 1303, ela também faz um wealth tax. Quem se mudar do Brasil, for para o exterior e tiver, por exemplo, uma ação e não quiser vender ação, e se for para o exterior, a corretora vai mandar se realizar fiscalmente aquilo. E se você tiver uma posição de ganho de capital e lá na frente você perder o capital, você perdeu o seu dinheiro. Porque se você tiver não residente, você não tem mais crédito de imposto e você vai perder. Essa questão é um exit tax brasileiro, está no artigo 38 da 1303. Em suma, existem remédios. Eu acho que tributar com o princípio de capacidade contributiva é importante, mas, repetindo uma vez o que o Paulo disse ontem, é preciso técnica, e nessa discussão de técnica a gente não pode prescindir dos juristas, dos grandes economistas, e deixar que o governo faça o tempo inteiro projetos que fiquem só dentro da hermenêutica e da criação do Poder Executivo. Obrigado. Professor Catão, sempre muito bem posicionado. Eu vou deixar o Catão sortear o livro, vou pedir para ele. Eu vou passar para a Betina, né? É a nossa presidente.
eu vou pedir para ela conduzir o sorteio do livro e o critério que ela vai adotar como super rico ou super pobre, para poder, na verdade, definir a forma de escolha, né, professor Roque, de quem será o agraciado e futuro ganhador da obra. Antes de encerrar o módulo. Então, vamos começar. Tem alguém que faz aniversário hoje? Não ia estar comemorando aqui, né? Faz um bem leve, bem politicamente correto. Quem tem mais 10 milhões no banco? Quem tem um fundo exclusivo, né? Deixa eu ver. Nós não temos número disso. Tem que ser por aniversário, porque nós não temos. Essa semana, alguém fez aniversário? Esse mês? Tem uma só? Três. Vamos ver qual é mais próximo da data de hoje. Que dia que você fez aniversário? 22? 4? É ela, então. Então, ganhou o livro.